Cidadão CBN Diário. Que é o espaço do esclarecimento, da prestação de serviço. Aqui conosco, essa figura pública que a gente já conhece há bastante tempo, né? Dr. Antônio Carlos Brasil Pinto, advogado, escritor e ex-procurador de Justiça no Ministério Público Estadual e atua muito na área ambiental. Doutor Brasil, obrigado pela sua atenção aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Renato, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, né? E boa tarde a todos os seus ouvintes. Boa tarde. A adequação da presença do senhor aqui conosco, ela está na seguinte ordem, né? Porque a Prefeitura de Florianópolis encaminhou para a Câmara de Vereadores seu projeto de lei que trata sobre a Lei da Paisagem, a Lei Cidade Limpa, que restringe por completo outdoor, letreiros eletrônicos, painéis eletrônicos. Qual é a opinião do senhor? Bem, eu penso que esse tema está intimamente ligado com o conceito de poluição e no sentido da poluição visual, desconforto visual, e que também reflete, meu caro Renato, na valorização da propriedade, no arranjo urbanístico da cidade. A cidade bem arranjada, com a propriedade limitada, o exercício egoístico da propriedade limitado, e também ordenando as diversas modalidades de anúncio. Então, por exemplo, a propaganda, né? Ou então o anúncio indicativo da atividade, como, por exemplo, nas áreas comerciais, limitando, ordenando esta possibilidade. Incidem patrimônios também a serem preservados nesse tema, nesse assunto. O patrimônio histórico, o patrimônio cultural. Então, se examinarmos a beleza do centro histórico de Florianópolis, Florianópolis, com seu centro histórico bem arranjado, seria a mais bela cidade do país em relação ao seu patrimônio histórico. Sim, sim. E se verifica certo desarranjo nessa matéria, certo descuido nessa matéria. Se examinarmos, por exemplo, o casario da avenida ou da rua Felipe Schmidt, toda a beleza daquele casario, daquela modalidade de ocupação, daquela forma de construir, daquele modo de fazer e viver, está inteiramente obstruído, submetido a uma destinação única. Há uma intervenção, né? Há uma intervenção humana, né? Só de demonstração de indicativo de comércios ou de determinadas atividades. Isso sem falar no nosso patrimônio natural, né? As nossas belezas naturais. Você subindo o Morro da Lagoa, você andando na SC 401, você se depara tapando o morro com vários painéis de publicidade, no Morro da Lagoa da mesma forma. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, restringindo o legal, aquele que gera emprego, que gera arrecadação de impostos, enfim, mas que traz todo esse impacto que o senhor está fazendo a referência, bom, tudo bem, restringe-se, proíbe-se o legal, mas o ilegal, o clandestino, a faixa que é colocada na passarela, o anúncio da festa que é colocado ali na curva para quem está subindo o Morro da Lagoa, enfim, isso aí continua. Então, o sentido é de que o poder público necessariamente se depara com os comportamentos clandestinos, com os comportamentos ilegais e com as possibilidades do desafio. E, em regra, é o jogador, é o sujeito que se arvora em desobedecer, contando em muitas situações com a inércia do poder público, a dificuldade, muitas vezes, do poder público. Que não consegue fiscalizar. Tudo, que não consegue atingir tudo. Agora, eu penso, contra a clandestinidade, o Estado dispõe dos instrumentos. Na esfera administrativa, o poder público não precisa. Mas que é fiscalização. Que é isso. A fiscalização, sobretudo, nas medidas de coerção,
nas medidas Mas coercitivas. aí que tá, doutor Brasil, a gente, eu fazer uma provocação ao senhor aqui, né? Claro, mas aí nós não temos fiscais suficientes, aí o governo vai dizer que o orçamento, que se investiu, se contratou 8, 9, 10 fiscais, o que é insuficiente também. A gente acaba achando que vai resolver todos os nossos problemas através do Estado, mas o cidadão não muda o comportamento dele também, né? Não tem dúvida. Nesse sentido, né? O Estado do ponto de vista de correção de atitudes, né? Não, de absorção daquilo que o Estado pretende, da prevalência dos interesses coletivos, dos interesses de todos. De fato, isso também é um aspecto da cultura. Claro, ficou muito clara a sua posição, mas eu gostaria de aproveitar a presença do senhor como um advogado que atua muito na área ambiental. Nós temos aí ao Emanuel, então a gente vai com o Emanuel e daqui a pouco o senhor opina sobre essa fumaça que está aí atingindo a região norte do estado, em São Francisco do Sul. Nós vamos para São Francisco do Sul, 13h26. O Emanuel Soares está por lá, o governador já chegou por aí. Emanuel. Não, ainda não, Renato Igor, mas nós estamos aqui acompanhando uma coletiva que está o prefeito, secretário de Defesa Civil, Milton Obos, e nesse momento o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o comandante-geral dos Bombeiros, Coronel Marcos de Oliveira, está dando detalhes aí sobre como esse incêndio está sendo debelado. Vamos ouvir. A manobra estava limpo, nós fizemos toda a parte agora de trabalhar a remoção do telhado, porque removendo o telhado você consegue fazer naturalmente uma ventilação vertical, natural, que vai facilitar bastante a questão visual do ambiente. E depois disso, continuar o trabalho que já vinha sendo feito de remoção do material interno com as retroescavadeiras. Então é um trabalho lento, mas que é um trabalho que vai resultar no trabalho correto e efetivo, ou seja, continuar encharcando com linhas superior e linhas laterais, o material todo encharcado vai diminuir a sua temperatura, não existe risco potencial de explosão. Ele é uma substância considerada moderadamente perigosa, portanto, sob o aspecto de combate, o nosso trabalho é encharcar e remover. Segundo aspecto tático importante é não deixar quem está nas proximidades e que não é bombeiro, portanto não tem equipamento técnico para proteção, expor-se à inalação desse produto. Se o produto for inalado, certamente o responsável pela saúde do SAMU vai explicar, ele vai comprometer a segurança. Então a gente não quer que inale esse produto. E inalando, o que ele vai produzir? Irritação das mucosas, vai lacrimejar, vai irritar a parte das mucosas produzindo tosse, enfim. O que a gente tem que fazer? Remover para uma área arejada e oferecer para essa pessoa líquido, café, chá. Se a coisa for mais grave, aí sim, condução para médico, certamente você vai explicar quais seriam as ações. Mas nós não tivemos nenhum vitimado e as pessoas que, porventura, no início, né, talvez mais por um efeito emocional, acabaram sentindo alguns efeitos, já foram conduzidas para a escola, o colégio estadual aqui, Laurenice Vieira Caldeira. Nós fizemos uma sugestão que foi acatada, muito interessante. Acho que o prefeito determinou que o pessoal da saúde fosse até lá, juntasse as pessoas e esclarecesse claramente. Se você está intoxicado, você vai tossir, vai sentir irritação, você vai produzir lacrimação. Não está acontecendo isso, então você não está intoxicado. Mas se vier a acontecer, imediatamente você nos informa e a gente trata. Então, assim, a gente acha que a situação agora está bastante controlada, é um processo que ainda vai exigir muito trabalho e já antecipadamente queria agradecer muito, acho que a palavra de ordem que a gente teve a oportunidade de presenciar, lá foi trabalho integrado. Lá tem bombeiro militar, bombeiro voluntário, policial militar, defesa civil do município, da regional, do estado, tem as forças armadas integradas, funcionando. É muito bacana saber que na hora que você precisa, você tem todo esse esforço. Então, estamos bem tranquilos, a estratégia foi essa, remover contêineres, abrir o teto, continuar o combate com encharcamento e, quando nós conseguirmos chegar no foco do incêndio, aí nós vamos mudar a estratégia para um ataque direto, a linha não vai ser mais neblinada, vai ser um jato sólido para penetrar, então ele trabalha por cobertura e por penetração até que a gente consiga debelar completamente e não haja nenhum risco. Posteriormente a isso, aí vem as ações municipais também de meio ambiente, que já está sendo feito, ou seja, já tem lá uma piscina construída, nós estamos removendo aquela água do produto, vai ser conduzida para lá e nós vamos manter depois, isso é um trabalho local, de acompanhamento para ver qual é o grau de toxicidade, se isso representa algum malefício para a questão ambiental, mas a ideia, na verdade, é que essa situação está bem controlada. Por favor, a gente está ao vivo na Rádio CBN e ainda está essa dúvida se é tóxico, se não é tóxico e quanto tempo vai levar para terminar esse incêndio. Sob o aspecto técnico, ela é uma substância considerada moderadamente perigosa.
Se for inalada ou se for ingerida, ela produz efeito nocivo à saúde. No entanto, você não estando presente, estando num raio de afastamento, como disse o prefeito, de mais de 800 metros, você está seguro. Então, o perigo é colocar alguém do lado, porque ela é uma fumaça muito facilmente visível, de cor alaranjada, espessa, né? E a gente tem assim, a tranquilidade de dizer, a área está bem protegida, ninguém entra, a não ser que seja bombeiro, a não ser que tenha equipamento próprio para garantir que ele trabalhe de forma também segura. Quando a gente tecnicamente não houve uma explosão, né? Não, foi um incêndio sem chama. Do comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Marcos de Oliveira, falando então sobre os trabalhos dos bombeiros para tentar controlar esse incêndio aqui em São Francisco do Sul, e a cidade já está em situação de emergência, inclusive, Renato Igor. Muito bem, as informações com o Emanuel Soares. Eu gostaria de aproveitar a experiência do Dr. Brasil, que está aqui conosco, advogado também, que atua na área ambiental, ex-procurador de Justiça, e as responsabilidades neste caso, hein, doutor? Ok. Bom, nesta matéria do desastre ambiental, porque aqui nós estamos assistindo um desastre. Não é? Se seria possível atribuir culpa, negligência... Nós não sabemos as causas ainda, né? Exato, imprudência. Se foi um fato da natureza, se foi caso fortuito, se foi derivado de força maior. Então, com relação às responsabilidades patrimoniais, em relação aos prejudicados, aí na responsabilidade civil é possível fazer uma graduação de culpa apenas deixando o responsável livre da responsabilização patrimonial na eventualidade de culpa recíproca, se o sujeito contribuiu para aquele evento. Tem que ser provado isso. Tem que ser provado que a culpa é recíproca, porque senão, na matéria então, patrimonial, individual ou mesmo de uma coletividade que tenha sofrido prejuízos, danos relacionados com o acidente ou com o desastre ambiental, a responsabilidade é quase objetiva, é quase sem culpa. Basta comprovar a conduta e o resultado. Conduta... Sendo por força maior, por força maior. Obra da natureza, sim, por exemplo, um desastre. Aqueceu, não sei o que, lá passou um vento, alguma coisa assim. Ainda assim, a culpa levíssima importa no dever de indenizar o prejudicado. Por parte do proprietário do imóvel. Por parte do responsável, não é? Pelo imóvel, pelo depósito pelo da material, enfim, por quem manuseou. Isso. E, por outro lado, com relação agora o mal-estar derivado desse episódio para a comunidade em geral, sim, e para a saúde da população. Então, nós acabamos de ouvir a possibilidade de intoxicação pela aspiração dessa fumaça contaminada. Bom, num primeiro aspecto, é inegável que desse episódio resplandece uma responsabilidade direta, civil, direta, independentemente se agiu com culpa, se agiu sem culpa, se foi negligente ou se foi imprudente. O certo é que o desastre está aí e as consequências também são evidentes. Então, nesse tema, dessa responsabilidade sem culpa, conduta, resultado lesivo, vigora, né, antes de mais nada, um preceito, um princípio. Possibilidade de evitar pela prevenção ou pela precaução. Se isso era evitável, se a ocorrência desse episódio poderia com ter equipamentos de segurança, com acondicionamento do material, enfim, com gente capacitada, aquela coisa toda, né? Exatamente isso. Inclusive, incluindo os zoneamentos. Sim. Os zoneamentos. Ou seja, se é uma substância perigosa, como determinar que essa substância perigosa pode ser depositada junto à população ou ao bairro residencial, por exemplo. Sim. Então, os zoneamentos estão justamente autorizados a estabelecer locais próprios para esta modalidade de depósito. Tem que se apurar isso aí, né? Prevenir, justamente. Prevenção é o caminho. Muito bem, muito bem. Doutor Brasil, Antônio Carlos Brasil Pinto, advogado, ex-procurador de Justiça, Ministério Público Estadual. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco
e até uma próxima oportunidade. Renato, muito obrigado, hein? Agradeço. Estou às ordens. Este é o Notícia na Tarde, 26 minutos para as 4 horas.